Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Podcast este do Cotes Advogados, que tem a intenção aqui de juntar assuntos relacionados à tecnologia e às questões regulatórias, as questões jurídicas, de governança, como privacidade de dados, inteligência artificial, fraudes digitais, dentre outras questões. Hoje a gente vai ter o prazer aqui de conversar sobre governança de IA com o Guilherme. Guilherme, que na minha opinião, um dos melhores profissionais de privacidade hands-on, aquele que realmente faz acontecer, né? A gente tem muita gente que tem muito conhecimento, mas que talvez falte um pouco mesmo de experiência ali, de colocar a mão na massa e fazer acontecer. O Guilherme atua com privacidade de dados e hoje já está aí ajudando muito a Gol, linhas aéreas, na parte de governança de IA. Então, Guilherme, muito obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui com a gente para bater esse papo. Doutor Márcio, eu que agradeço aí pela oportunidade, pelo convite, é sempre muito gostoso de falar, né, das experiências, das melhores práticas, né, daquilo que a gente viu ou vai ver, então eu que agradeço aí, né, com o convite, a oportunidade por estar falando aqui com vocês. Maravilha. Bom, eu poderia falar aqui do Guilherme, de toda a experiência que ele tem na parte de privacidade, todo o conhecimento que ele está adquirindo na prática e com os estudos aí na parte de governança de IA, mas vou deixar para você mesmo, Guilherme. Explica para a gente aí um pouco da sua trajetória profissional e como é que você chegou, né, a essa atual posição que você tem dentro da Gol Linhas Aéreas. Ah, maravilha. Bom, a minha trajetória profissional começou nas áreas de gestão de projetos, qualidades e processos, sempre com foco em eficiência operacional, governança e tecnologia. Ao longo dos anos, eu fui me aproximando cada vez mais nas discussões sobre, né, dados e riscos regulatórios, especialmente na chegada da LGPD no Brasil, que, inclusive, querendo ou não, é uma novidade para o mercado. Antes de atuar diretamente na Gol Linhas Aéreas, tive a oportunidade de trabalhar na OneTrust, uma das principais plataformas globais de privacidade e governança, e lá atuei como consultor especialista de privacidade, ajudando a construir e implementar programas de privacidade em mais de 342 empresas, tanto do Brasil quanto no exterior, desde Netflix, Apple, Walmart, Target, BTG Pactual, né, e muitas outras empresas, né, que atuei, né, então, segmento de aviação, saúde, financeiro, varejo e tecnologia. Essa experiência me proporcionou assim, uma visão muito ampla sobre os desafios reais, né, de compliance, boas práticas internacionais e o que realmente funciona na prática para, né, estruturar um programa de privacidade sólido. E quando a gente fala de privacidade, não podemos esquecer de falar de inteligência artificial. E já são mais aí de 5 anos, né, atuando com privacidade e proteção de dados, combinando tanto o olhar técnico com as estratégias, com o regulatório, e foi justamente esse background que me trouxe para contribuir no programa de privacidade da Gol Linhas Aéreas, onde fui responsável por estruturar políticas, processos, treinamentos e ferramentas de apoio à conformidade com a LGPD e outras legislações que se aplicam. Por ser uma empresa global, a gente tem que prestar atenção não somente à legislação local, mas também às externas. E mais recentemente, né, com o crescimento do uso da inteligência artificial e o surgimento, né, de riscos éticos e regulatórios relacionados a esse tema, né, percebi que era necessário expandir a governança para além da privacidade, né? Foi então que criamos, né, o Fórum de Governança de Inteligência Artificial da Gol, que hoje tenho a honra, né, de estar liderando este grupo de trabalho que reúne diversas áreas estratégicas da companhia e tem como missão, né, garantir que o uso da IA seja responsável, transparente, ética e conformidade com as leis e os valores da empresa e das leis mundiais e do Brasil. Perfeito, perfeito. Eu tive a oportunidade de conhecer o Guilherme em razão de um projeto que trabalhamos juntos, né, com um parceiro nosso, que é a Get Global International, que auxiliou vocês na estruturação inicial desse programa internacional de privacidade e proteção de dados, já que a Gol tem operações em alguns países, né?
E aí eu lembro também de ter dado uma palestra na Gol, justamente falando dessa questão de governança de inteligência artificial e falando dos riscos. E aí eu queria te perguntar, já que você também vem atuando no tema, como é que você vê o panorama atual, né, do uso e da regulamentação de inteligência artificial no Brasil? Ótima pergunta, doutor Márcio. É uma pergunta, acho que muitas empresas podem até entender, mas têm dificuldade de ver como isso vai acontecer na atualidade, né? Hoje, o cenário da IA no Brasil, vou dizer que é de grande entusiasmo, né? Vou dizer que é moda, né? Tá assim, tá na conversa de todas as empresas, das pessoas, naquela fofoca de corredor, no cafezinho da tarde. Então, mais ainda com bastante essa imaturidade do setor, porque, querendo ou não, é um tema novo, né? Eu já digo, até menciono aqui internamente, que não é mais um futuro, é uma realidade. Então, as empresas estão muito focadas em adotar a IA, principalmente após essa popularização de modelos generativos, como o ChatGPT, mas nem sempre existe uma estratégia clara do uso dessa tecnologia ou dessa ferramenta. Então, eu vejo uma corrida para usar a tecnologia, mas poucas organizações ainda estruturam processos adequados para governar, monitorar e gerenciar riscos de forma responsável. Perfeito. E falando dessa preocupação, né, e eu concordo com você, né, o mercado já não sabe muito bem como utilizar, porque tá algo muito novo, muito menos, né, como utilizar, eu digo no sentido de trazer resultados operacionais, diminuição de custo, melhoria, mas também não sabe como utilizar do ponto de vista de identificar e mitigar risco. Né? Uhum. E aí é que, obviamente, a área de governança entra. Mas como é que você vê o papel de governança de IA dentro dessas organizações? Como é que você entende qual seria o papel da governança de IA dentro das organizações, já que muitas já estão comprando, já estão utilizando, já estão desenvolvendo IA? Ótima pergunta também, doutor Márcio. Eu acredito que o papel desse fórum, desses comitês, é orientar, né, essas áreas, as áreas de negócios, né? Não é falar não é muito fácil, né? A questão aqui não é o que você está usando, mas é como você usa. Essa é a grande preocupação com a inteligência artificial, né? É o como você usa e, principalmente, quais são as consequências do uso dessa inteligência artificial. Então, o comitê, né, essa governança tem um papel de dar esse direcionamento, essa orientação, adotar processos e metodologias para garantir que o uso dessas tecnologias para as empresas estão dentro dos padrões, né, aceitáveis, tanto pela lei e em conformidade com as próprias políticas da empresa, né? Então, o papel do setor de privacidade, dos setores de cyber, de canal de ética, compliance e muitos outros que compõem algum desses comitês é realmente verificar se as empresas estão, na hora do momento de implementar isso, talvez numa área de marketing, numa área de canal de atendimento, numa operação, se essa tecnologia ela está dentro dos padrões adequados no que a lei pede e o que a própria empresa coloca como requisito obrigatório. Uhum. Perfeito, perfeito. E falando agora já um pouco mais na prática, né? Porque o mercado já não sabe muito bem como tirar o melhor que a IA pode oferecer. Quanto mais identificar os riscos, né? Então, o mercado ele é, de certa forma, ignorante ainda na forma de se resolver essas questões. Como é que você entende que deve ser estruturado, né, um programa de governança? Em linhas gerais, como é que você acha, ou pelo menos qual que seria uma das receitas, né? Não existe o certo e o errado, mas no seu entender, como é que você acha que seria ali um início de estruturação de um programa de governança de IA dentro de uma organização? Ótima pergunta, doutor Márcio. Primeiramente, eu tenho quase certeza que majoritariamente todas as empresas já têm tecnologias de IA atuando nas empresas. E aí que existe o principal risco. A empresa tem ciência de quais são essas tecnologias, quais são os processos que estão sendo impactados por essas tecnologias. Então, esse é o primeiro papel, identificar quais tecnologias estão sendo envolvidas de IA na empresa. Só que aí é muito fácil, Guilherme, é muito fácil você falar para identificar, mas se eu não tenho um grupo formal formado, como a gente vai poder fazer isso? Que aí entra um passo primordial, que é
as áreas de privacidade, sabe, as outras demais que compõem esse tipo de grupo, endereçar esse tema, né, pedir o apoio desse tema para a autarquia, né, para a alta estrutura da companhia, né, o C-Level, o CEO, o CFO, o CISO, né, que eles têm que estar cientes que esse tema é uma realidade e só tem a complicar cada vez mais. Né? Hoje, a IA ela não vem apenas para facilitar o nosso dia a dia, mas ele também vai ser uma vantagem competitiva para as empresas. Tem empresas usando isso constantemente para ganhar margem, market share, ganhar mais receita, mais tempo, mais escalabilidade em relação ao concorrente. Né? Então, eu até menciono que, às vezes, com certeza temos que pensar em receita, sim, mas temos que pensar em receita de uma forma a seguir o que é as boas práticas da lei, as boas práticas da nossa companhia. Né? Então, primeiramente, sensibilizar a alta gestão da importância da governança de IA. Segundo, identificar essas IAs, né? Compor esse comitê, esse grupo, identificar essas IAs e definir procedimentos, políticas e controles, né? Porque é muito fácil você criar um material, um guide, mas você não tem controles para verificar se a pessoa está seguindo exatamente, né? Que é onde eu vejo que muitas empresas falham. O pessoal escreve uma política, um documento de 50 páginas, linda e maravilhosa, só que não tem controles, não tem tecnologia, não tem ferramentas para garantir que isso realmente está acontecendo. É interessante o que você falou no final, porque vem ao encontro, né, de um artigo que a gente publicou essa semana, e o título é interessante, né? Ele é uma pergunta. Por que você descumpre a sua própria regra? Né? Por quê? Porque a gente identifica que muitas empresas criam inúmeras políticas, seja de governança de IA, seja de privacidade e proteção de dados, e elas mesmas não cumprem as políticas que elas criam, né? Muitas das vezes, até porque não criam processos de controle para verificar se a organização está cumprindo a própria regra. E é interessante também o motivo pelo qual a gente decidiu escrever esse artigo, porque isso, a inspiração veio de um artigo que a Get Globe International publicou nos Estados Unidos, diante de uma situação que foi constatada, que lá nos Estados Unidos, a grande maioria das ações judiciais relacionadas à privacidade de dados, elas, diferentemente do Brasil e da Europa, elas não estão relacionadas com a estratégia jurídica de argumentar, olha, você não cumpriu o que está na lei. Né? Porque lá, como a lei ela é vaga, ela também não tem um senso de controle tão grande, né? A estratégia jurídica é outra. Por que você não cumpriu o contrato que você assumiu comigo? Porque a sua política de privacidade de dados, ela nada mais é do que um contrato, né? Sim. Ou, se não for um contrato, ela é uma garantia do serviço que você está prestando. Então, é interessante, porque o artigo ele aponta decisões judiciais que estão relacionadas à quebra de contrato ou quebra de garantia. A partir do momento que você fala, meu serviço é seguro, eu protejo os seus dados, eu não faço tal coisa, isso seria uma quebra de contrato ou uma quebra de garantia. Né? Então, é interessante o que você está falando, porque é verdade. Tem muitas empresas que têm as políticas, mas ela mesma não cria processos para verificar se ela está cumprindo a própria política. Né? Sim, Diante eu disso até tudo que você... menciono, doutor Márcio, que são políticas de vitrine Uhum. apenas. É verdade. E é interessante também, porque na última fiscalização da ANPD, onde ela notificou 20 empresas, né, que depois, por sorte, as 20 empresas tomaram as medidas adequadas e não foram autuadas, mas foram, no início, notificadas a prestar informações, muitas ali estavam em cima de questões muito básicas, né, de dificuldade, teoricamente, de acesso ao DPO, por exemplo, né? Então, é o que você falou, são coisas de vitrine, mas que, se tivesse claro mesmo, talvez não precisasse nem da explicação. Né? Exatamente. É que é óbvio que a LGPD ela dá essa possibilidade, como tem que ser, né? De você poder se defender, de você poder explicar. Né? Mas acho que tem coisas que a gente pode evitar, né? Muito bem. E diante disso que você está falando, dessa experiência, né, com governança de IA e toda a experiência do passado com governança de privacidade de dados, você concorda que elas têm muitas semelhanças?
né? Digo, do ponto de vista de passo a passo, de estrutura, de desafios, ou você acha que são coisas completamente diferentes? Não, eu diria que são coisas semelhantes que também se complementam, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando, por exemplo, de um consumo, né, de dados pessoais, por exemplo, de uma inteligência artificial e, consequentemente, por ter dados pessoais envolvidos numa inteligência artificial, você tem, né, as leis de privacidade sendo aplicadas. E isso fica muito mais claro quando, né, não só não só a GDPR, mas quando a LGPD aqui no Brasil menciona que o órgão fiscalizador referente à inteligência artificial é a própria ANPD, que é o órgão que tange a LGPD. Então, com certeza, as duas são semelhantes e também se complementam entre si. Uhum. Interessante. E do ponto de vista de gestão, você acha que elas também se complementam? Sim, de certa forma, sim, com certeza, porque, querendo ou não, uma puxa a outra. Principalmente quando a gente fala de IA, a IA ela é uma ferramenta. Ela precisa consumir alguma coisa. O que ela vai consumir? Dados estratégicos, dados pessoais, dados sensíveis, né? Então, aí onde entra, né, privacidade, e até por isso, né, que a própria ANPD menciona, né, da necessidade de você ter um grupo de trabalho nas empresas prestando atenção ao tema de inteligência artificial devido aos potenciais riscos que a inteligência artificial pode acarretar para a privacidade e a proteção de dados. Então, nada mais que um complemento. É isso aí. Nos nossos clientes, né, existem clientes que já acataram uma sugestão nossa, isso, óbvio, não tem certo e errado, né, mas em certos contextos nós entendemos que é o mais adequado, em transformar a área, às vezes, de privacidade de dados em uma área de governança digital, aonde ela é responsável por fazer toda a governança quanto ao uso, compra e desenvolvimento de inteligência artificial, né, aonde um pedaço disso está relacionado à privacidade de dados e quando a gente olha, né, no sentido contrário, privacidade de dados também tem um pedaço que está alinhado à inteligência artificial. Então, como a gente acha, assim como você, que elas se complementam, né, faz para nós mais sentido você tem uma única área cuidando dessas duas questões, né? Mas isso é um papo aí para Uhum. vários debates, né? Uma vez que nem a própria posição do DPO é uma coisa muito tranquila do ponto de vista de conflito de interesses e tudo mais, Uhum. tem a regulamentação da LPD, mas a gente vê um pouco de tudo no mercado, né? Então, Exatamente. quem ficaria com o chapéu de governança de IA? Mas para mim realmente faz mais sentido a área de privacidade de dados acabar assumindo. Agora, se a área de privacidade vai assumir governança de IA, o que a área de privacidade de dados precisa passar a entender, que até o momento não era necessário, porque é típico e exclusivo de inteligência artificial, de governança de IA, e que aí não tem tanta relação com privacidade de dados. Ótima pergunta, doutor Márcio. E até por isso, né, que o fórum, né, ele não é só composto pela área de privacidade, mas também por muitas outras áreas, né, que de alguma forma contribuem para ser esse guardião, né, da responsabilidade do uso da IA. Então, por exemplo, a área de privacidade, com certeza, não entende, por exemplo, o código que é usado dentro do ChatGPT, se é W, Y, né, binário. Então, a gente precisa, né, de outras áreas técnicas com conhecimentos complementares da de privacidade para que a gente possa realmente ser esse guardião. Então, colocando aqui um exemplo, eu vi empresas que têm realmente esse escopo de áreas envolvidas, porque cada um está analisando, né, um pedaço da inteligência artificial no seu parecer, no parecer de cibersegurança, no parecer de arquitetura, no parecer de rede, no parecer da área de inovação ou de labs, que independente de algumas áreas se chama LEDs, na área de privacidade, e assim, na área de compliance, jurídico e assim por diante. Então, a privacidade sozinha, com certeza, não vai fazer milagre. Ela depende de outras áreas complementares, de outros conhecimentos complementares, que, vamos dizer assim, não é papel dela ver isso. Uhum. Eu digo Mas aí, bastante.
Aí eu vou colocar o dedo na ferida, né? Porque eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Privacidade de dados é um pedaço da governança de inteligência artificial. A gente precisa de outras áreas dando suporte. Sendo assim, por que então a área de privacidade deveria ser responsável pela governança de IA? Qual que seria a sua opinião do porquê ficaria, então, para a privacidade de dados a governança de IA? Ótima pergunta, doutor Márcio, que foi exatamente o que eu mencionei aqui internamente. Aquele que cria, aquele que implementa, aquele que estabelece, não é o mesmo que fiscaliza e audita. Por isso que precisa ser a área de privacidade, porque não é a gente que cria as inteligências artificiais, não é a gente que fala, ó, vai ter IA nesse processo, vamos IA nesse processo. A gente não avalia, por exemplo, o nível de impacto no negócio, o nível de benefício dessa IA, né, para esse tipo de processo, para esse tipo de pressão, para esse tipo de área. O que nós avaliamos é controle, governança. Então, meu papel não é colocar a IA na empresa, e sim auditar, fiscalizar e governar. Então, por isso que nós temos que liderar, porque é exatamente aquilo. Quem implementa não pode ser aquele mesmo que se autoaprova, se autoavalia, se auto, né, fiscaliza. Né? Então, nós temos esse papel, que é, inclusive, que a própria Lei Geral de Proteção de Dados e que a própria NPD colocou na Lei de Inteligência Artificial, né? Que ela tem esse papel de auditar, de fiscalizar, né? Tem vários outros órgãos federais, municipais, que vão usar a IA, mas ela que vai auditar, ela não vai implementar a IA, ela vai auditar a IA que as outras empresas estão implementando. E esse é o papel da privacidade. E eu concordo plenamente com você, né? E acrescento até mais um argumento, porque toda a jornada para criar e tocar um programa de governança de IA é muito parecido com toda a jornada, né, que foi criada dentro de um programa de privacidade de dados. A de IA é muito parecida, ele passa por um assessment, ele passa depois por uma análise, identificação de gaps que geram risco, mitigação desses riscos com mudança de processo, treinamento, às vezes implantação de ferramenta, às vezes é documental, a solução é jurídica. Então, se a organização já passou por toda essa jornada, sendo conduzida por várias áreas para a criação da área de privacidade de dados, e tudo isso é tocado por privacidade de dados, não tem área mais próxima do ponto de vista de experiência prévia daquilo que será feito para a governança de IA do que a área de privacidade de dados, porque ela passou por tudo isso. Se tem algumas coisas que são diferentes, na minha opinião, é que, na minha opinião, novamente, não tem correto aqui, é que a governança de IA, ela se torna um pouco mais complexa. Por quê? Porque ela envolve riscos distintos. A privacidade de dados, ela está relacionada à privacidade e proteção do dado. Todo e qualquer risco relacionado a isso. A governança de IA, ela já tem vários grupos de riscos. Eu tenho risco de segurança, proteção, eu tenho riscos de privacidade de dados relacionados a IA, eu tenho risco de direitos autorais relacionados à inteligência artificial, eu tenho risco reputacional relacionados à parte ética da inteligência artificial, eu tenho riscos financeiros que estão relacionados ao uso de IA. Então, a IA, ela traz uma gama de diversidade de riscos maior do que a de privacidade. Então, isso traz um certo nível de complicação, né? Mas, volto a repetir, não tem área na companhia que tenha passado por situação mais próxima daquilo que é necessário para criar uma governança de IA do que a área de privacidade de dados. É muito mais fácil alguém de privacidade ter o suporte da área jurídica, ter o suporte da área de segurança, ter o suporte das outras áreas e saber como conduzir essa jornada para se chegar num programa de governança do que, de repente, dá para quem está construindo a IA, que não tem este nível de experiência pretérita relacionada a como estruturar isso, né?
Isso, ou até mesmo a visão da pessoa está muito mais visão para o negócio do que para a conformidade, para o controle, né? Por Sem isso que eu dúvida. sempre reforço, né? Quem cria, quem desenvolve, quem implementa, não pode ser o mesmo que audita e fiscaliza. É isso. Tem uma máxima em controladoria que é quem solicita não compra, quem compra não paga, quem paga não recebe, quem recebe não estoca e quem estoca não entrega para que seja utilizado, né? Então, quem está desenvolvendo não pode pensar em governança, pelo menos não sozinho, né? Ela Uhum, pode fazer parte da governança, porque essa sim. é uma outra questão, né? O problema de governança não é só da área de governança, ele é uma questão da organização como um todo. Governança ele tem que ser uma máxima de cada colaborador que está trabalhando, né? Mas existe Uhum. uma área que te ajuda com a governança, né? Muito bem. E do ponto de vista regulatório, Guilherme, como é que você vê essa questão de regulação? Você acha que os riscos já existem Uhum. e a regulamentação só vai trazer mais obrigações? Você acha que as obrigações, os riscos só vêm com regulamentação e do jeito que está no livro? Como é que você enxerga essa questão? Olha, eu vejo com bons olhos, na realidade, doutor Márcio, os movimentos que estão surgindo, né? Com o projeto de lei, né, o 2338, né, que é da inteligência artificial, apesar de ainda estarmos em estágios iniciais, é importante que o Brasil avance em regras, né, que protejam esses direitos fundamentais sem sufocar a inovação, tá? Então, esse é um primeiro, vamos dizer, risco, né, que as empresas têm que pensar como você inova sem sufocar a inovação, como você trata riscos sem sufocar a inovação, como você trata gaps, como você implementa uma governança de IA sem sufocar uma inovação da companhia e isso prejudicar a vantagem competitiva da companhia. Então, essa eu acho que vai ser a principal preocupação das empresas, que já é, Uhum. na verdade, a preocupação das empresas, né? Eu falo bastante que a gente não pode inovar de olho fechado. A gente tem que inovar, porque se a gente inovar com consciência, seguindo as conformidades, porque se a gente prepara o terreno antes, lá no futuro, quando a lei for aplicada, a gente já está em conformidade, a gente já vai estar certo. A própria lei já está falando, ó, é necessário existir na empresa um grupo de trabalho, um fórum, um comitê, que dê atenção a esse tema. Da mesma forma que a LGPD falou, precisa existir uma área, um grupo, uma pessoa chamada Data Protection Officer para dar atenção ao tema de privacidade e governança de IA não é diferente disso. E precisa estar no radar das empresas. E esses riscos só têm aumentado. Como eu mencionei, está na moda a IA. Então, as empresas estão colocando isso a rodo nas suas operações, nos seus processos, né? E eu imagino que muitas delas não estão prestando atenção em todos os potenciais riscos envolvidos. E se tiver prestando atenção, qual que é o plano de ação? Você já está conseguindo resolver isso? E quem que está resolvendo? E aí entra naquele tópico daquele questionamento. É privacidade? É governança de dados? É área de inovação? É compliance? É jurídico? Quem que está tocando isso? Ou são todo mundo tocando ao mesmo tempo, mas não existe uma centralização, não existe uma governança, um comitê, que é exatamente isso. Porque quando você Uhum. tem uma empresa que todo mundo quer mandar, nada acontece. Uhum. Então, o fórum, né, esse grupo de trabalho é fundamental para realmente poder ter uma governança, né, em toda a empresa de forma padronizada, organizada, controlada, seguindo todos os procedimentos da lei ou procedimentos da empresa. Sem dúvida. E independente da regulamentação, a lei de direitos autorais já existe. E a gente já está vendo inúmeros problemas relacionados ao uso de base de dados protegidos por direitos autorais, né? As alucinações já estão gerando também, né? Por exemplo, a gente tem advogado aí que já está sendo condenado a pagar indenização de 15 mil reais porque o ChatGPT gerou uma jurisprudência que não existia, né? Então, Uhum. a gente já está tendo consequência com relação a isso. Nos Estados Unidos já teve caso da Chevy que foi vendido por $1, porque o chatbot estava ali conversando e aí o consumidor usou ali um prompt injection, deu aquela Uhum. ludibriada na inteligência artificial e ela acabou vendendo o carro para ele por $1. Né? Então, você tem
notícias de viés de preconceito com algoritmo de rede social. Você tem ferramentas de RH, infelizmente, praticando discriminação contra as mulheres com viés de preconceito. Então, independente da regulamentação, os riscos já existem porque existem outras leis que já são aplicadas, né? Então, o problema já existe. Se passar a regulamentação, vão ter outras obrigações que vão além daquilo que o ordenamento jurídico atual já traz de responsabilidade, né? Então, o desafio ele já existe mesmo, não tem muito por onde correr. Do ponto de vista do profissional, aquele profissional que quer entrar para essa área de governança de IA, qual que é a sua sugestão? Olha, minha sugestão, acredito que nada mais conhecimento é a chave, né, para tudo. Então, com certeza, se aprofundar, né, obviamente não digo no nível técnico, né, como configura uma IA, como cria uma IA, mas principalmente entender como que é o funcionamento das inteligências artificiais, o que são modelos de aprendizagem, o que são datasets, o que é um ChatGPT, o que é um Llama, qual que é a diferença entre um ChatGPT, um Llama e, por exemplo, um DeepSeek, que é uma IA chinesa. Qual que é a diferença entre os dois? Quais são as aplicabilidades da inteligência artificial? Ou até mesmo uma pergunta até mais básica, Dr. Cotes. Eu preciso de uma IA? Porque hoje, como ela está na moda, todo mundo quer. Mas, às vezes, a gente não precisa dela, né? Que foi, inclusive, até uma discussão que eu tive, né, com alguns colegas. Uma área específica quer colocar a inteligência artificial e eu pergunto, a gente precisa realmente de uma IA nessa área? Será que já não existe outras tecnologias que não são IAs, que já resolvem o problema? E por que eu tenho que gerar um risco dobrado, triplicado, quadriplicado para um processo que não precisa de uma IA? Essa é uma pergunta que as empresas precisam responder. Eu preciso de uma IA e se eu preciso, o que eu preciso fazer? Conhecimento é o primeiro fator fundamental. Conhecer o que é uma IA, qual é a importância dela, quais são os regulamentos, o que é uma governança de IA, a importância de você estar endereçando isso, né, com alta gestão, de você envolver áreas-chave no que tange a inteligência artificial para governar isso, e tornar isso uma política, tornar isso um procedimento, tornar isso um processo dentro da empresa muito bem controlado, aquilo que eu mencionei. Você pode ter uma política de 50 páginas maravilhosa, mas se você não tem tecnologia e controle para garantir isso, é a mesma coisa que nada. Sem dúvida, sem dúvida. E é exatamente isso. Eu acho que adquirir um nível de conhecimento mínimo é fundamental, porque, às vezes, né, como consultoria, a gente acaba sendo um catalisador do mercado como um todo. A gente ouve inúmeras empresas, né? E às vezes a gente ouve observações de algo que não é inteligência artificial e a pessoa nem sabe a distinção ou o que caracteriza algo como sendo inteligência artificial, né? Então, começa já do básico, do conceito do que viria a ser inteligência artificial. E a coisa ainda complica um pouco mais, porque a definição do que é inteligência artificial para aquilo que está na regulamentação europeia e no projeto brasileiro também, tecnicamente, não está certa. Então, já começa tudo errado, né? IA não é algo, IA é um campo do conhecimento, mas a lei já define IA como sendo algo. Mas tudo bem, é o que vai estar na lei, é o que vale. Mas as pessoas também não sabem o que seria considerado uma IA, né? Então, acho que ter esse nível de conhecimento básico do que é IA, pelo menos do ponto de vista da regulamentação, porque pelo menos a gente tem um ponto de partida do que eu estou falando, né? Exatamente. Então, acho que faz todo sentido aí a sua sugestão. Bom, meu caro, a gente está chegando aqui no final, o podcast normalmente ele é curto, as pessoas já não têm mais o tempo para ficar ouvindo podcasts, né, longos demais, então os nossos podcasts aqui ficam em torno de 35 minutos, 40 minutos. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação e ouvir aí as suas últimas considerações. Obrigado, Dr. Cotes, aí pelo convite novamente, pela oportunidade de estar falando. Eu acho que uma coisa que eu gostaria de contribuir, né, compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo aqui, qual é a tendência disso para o futuro. Né? Então, as pessoas que forem atuar com esse tema, né, com certeza, né, assim como foi, né, as leis de privacidade, com certeza no futuro vai existir um cargo chamado AI Governance Officer, né, um cargo responsável pela governança de IA na companhia.
porque isso é realidade, não é mais futuro. A IA veio para ficar e vai continuar por muitos longos anos. E conforme cada vez mais esse campo, né, que o Dr. Cortes mencionou, né, de que da inteligência artificial vai se complicar cada vez mais, vai se expandir cada vez mais, talvez a gente vai ter que ter uma pessoa só responsável só por causa disso. Exatamente. Esse é um ponto também relevante para todos aqueles que se interessam sobre o assunto. Nos próximos meses, nós estamos lançando um livro, Guia Prático de Governança de Inteligência Artificial, com a editora Thomson Reuters, justamente dando ali, compartilhando com vocês tudo o que a gente tem visto nos últimos anos de governança de IA, dos projetos que nós atuamos e qual que é o passo a passo, né, percorrendo inúmeros dos assuntos que a gente abordou aqui hoje. Então, Guilherme, mais uma vez te agradeço aí pela disponibilidade, pela parceria. A todos aqueles que estão nos ouvindo, também convido-os a ouvir os outros episódios de podcast que nós gravamos com outros profissionais sobre outros temas, e a gente fica aqui aberto também a sugestões. Então, um forte abraço a todos, até uma próxima oportunidade. Obrigado.